sercreente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus então respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido
Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. No Evangelho de hoje, ao olharmos para Jesus, compreendemos claramente como Deus é. Por um lado, um Deus todo-poderoso, da ressurreição, da vida, da plenitude. Por outro lado, um Deus terno e afetuoso, cheio de compaixão. A propósito desse texto do Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, nesse texto há uma verdade que brilha acima de todas as outras. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é o Senhor da vida. Ao ressuscitar seu amigo Lázaro, algo que já havia feito com a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, Jesus não apenas realiza um milagre incrível, mas também revela 3 verdades vitais, as mais importantes da nossa fé cristã. Uma, eu sou a ressurreição e a vida. O que significa que Jesus Cristo tem o poder sobre a morte, e veremos isso plenamente realizado em sua ressurreição. 2, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. O que significa que, se cremos na ressurreição, também ressuscitaremos. Nós não nascemos para a morte, mas para viver para sempre. E 3, teu irmão ressuscitará. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. O que significa que nossos mortos, nossos parentes e amigos falecidos, estão vivos, podem estar com Deus. Pergunte a ti mesmo: realmente crês na ressurreição? Vives cheio de esperança? Em segundo lugar, nesse texto, a face mais humana de Deus resplandece em Jesus. Quando confessamos Deus como onipotente, não estamos apenas dizendo que Ele tem o poder de criar todo o universo ou de controlar o tempo e a história, mas que Ele é repleto do poder supremo, amor, misericórdia, ternura e compaixão. E vemos isso claramente em Jesus. O texto nos diz: quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido. Deus tem compaixão. Ele sempre se comove, é tocado por nós, tem compaixão por nós. Perguntas-te: e tu, sentes o amor de Deus, a sua proximidade, a sua ternura e o seu consolo em tempos de adversidade? Em terceiro lugar, quero falar sobre o dom da amizade, que é um dom sagrado. Tanto que o próprio Jesus, o Filho de Deus, tinha amigos a quem amava profundamente. A leitura de hoje diz isso explicitamente. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro.
Além disso, quando Jesus chorou pela morte de Lázaro, as pessoas exclamaram: "Vede como ele o amava." Não duvidemos que ocupamos um lugar muito especial no coração de Jesus, e nossa oração nada mais será do que uma expressão de amizade com ele. Recordas-te, tu és um dos seus. Jesus, como já foi dito inúmeras vezes, é o amigo que nunca falha. Por isso, peça a Ele, nesses poucos instantes, que tu possas continuar a crescer em amizade com Ele. E aproveite esta oportunidade para agradecer por todos os amigos que Ele te deu. Que este Evangelho te leve a crer mais profundamente em Cristo, o Senhor da vida, e assim a crescer numa esperança alicerçada e enraizada na tua fé na ressurreição, que viverás para sempre, que a bondade, a verdade e a vida triunfarão no fim. Senhor Jesus, tu és o meu melhor amigo. Que o nosso amor mútuo continue a crescer em oração. Coloco toda a minha esperança em ti. Hoje, te peço, especialmente em meio às dificuldades e provações, que me enchas com o teu espírito de vida.